Boa tarde a todos. Vamos iniciar então com a apresentação do laboratório do Grupo de Dispositivos Nanoestruturados. É um laboratório que eu coordeno desde 2004, sou professora Lucimara Stolz-Roman, e esse laboratório também faz parte do Laboratório Central de Nanotecnologia, da rede de Cisnano, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e fica situado no Centro Politécnico, nós temos o centro histórico, o prédio histórico da universidade, aqui no centro da cidade, e o centro politécnico, onde fica ciências exatas, biológicas, engenharias, um pouquinho em outro bairro da cidade, Jardim das Américas. Estão todos convidados a vir fazer uma visita presencial, assim que tiver possibilidade. Então, enquanto isso não ocorre, eu vou apresentar rapidamente um pouco sobre o que eu trabalho, o que o laboratório trabalha. Então, vou conversar um pouco sobre as propriedades desses materiais e o tipo de materiais que a gente trabalha. Então, um título mais geral, energia renovável, a gente trabalha com células solares, e a eletrônica orgânica flexível, e quais são as possibilidades de desenvolvimento de dispositivos utilizando esses materiais. Então, inicialmente, a grande motivação da eletrônica do carbono vem do fato de poder fazer áreas grandes, uma fabricação fácil depois de desenvolvido o material, porque você pode utilizar impressoras de rolo para rolo. Com esse tipo de fabricação, também pode vir a ficar muito barato e eles podem ser em substratos flexíveis, e bastante leves. Então, o grande interesse vem dessa possibilidade. O mérito, foi muito homenageado, já esses três professores, Alan Rieger, Alan McDermott e Hideki Shirakawa, que em 1977, estudando materiais poliméricos isolantes, mas doparam eles com vários materiais, um deles foi o iodo, e conseguiram então transformar um material que era isolante num material condutor. E dali abriu toda uma área de pesquisa em materiais que pudessem ser poliméricos, Você traz agora todo o desenvolvimento dos metais e semicondutores para um material que com as propriedades mecânicas dos polímeros, Então, esse aqui, por exemplo, nós temos um exemplo já de vários anos, a tecnologia de impressão, por exemplo, desses materiais. E, por exemplo, aqui a Conarca, que deu origem à empresa Sanil, que é sediada em Belo Horizonte, que faz células solares orgânicas. Vou falar um pouquinho mais para frente na apresentação. Então, o carbono tem 6 elétrons e aí ele pode hibridizar em sp3, que vai dar origem ao diamante, uma rede de diamante, ou em sp2, que vai dar origem ao grafite ou grafeno, ou os polímeros. E os polímeros semicondutores, eles têm uma particularidade que você tem ligações sigma e pi, ligações simples e duplas alternadas. E essa sequência de ligações duplas, essa alternância das ligações duplas, elas acabam, então, interação abrindo um gap de energia no seu material polimérico agora, e se esse gap de energia estiver na faixa da luz visível, então ele pode interagir com a luz visível. Então, existem diodos emissores de luz, moléculas emissoras de luz, os OLEDs, Organic LEDs, e os OPVs, Organic Photovoltaics. E aliado a isso, os transistores, os sensores dos mais variados tipos, Então, um pouco desse trabalho eu vou comentar para frente. Um polímero bastante importante que eu vou conversar, que eu vou falar, é o PIDOT, um material que é um condutor de eletricidade, e ele é a base para vários tipos de trabalho, mas principalmente como eletrodo em células solares e LEDs e eletrodos para sensores, camadas ativas de sensores.
Então, a introdução aqui um pouquinho, então, se eles interagirem, né, com a luz visível, com um gap, por exemplo, para o politiofeno, polixiltiofeno, um gap de 2 elétron-volts, você interage com a luz visível e pode, então, ser útil para, por exemplo, células solares. É um polímero que foi, por muito tempo, bastante estudado para células solares. O dispositivo mais simples que eu vou mostrar aqui sempre vai tratar estrutura sanduíche. Os materiais poliméricos, eles têm uma mobilidade para os portadores de carga muito baixas, né? Então, eles são materiais amorfos e acaba que a mobilidade dessas cargas dentro desse material é muito pequena. Então, o que ocorre é que a gente tem que fazer esse material muito fino e colocar 2 eletrodos muito próximos para criar um campo muito alto entre esses 2 eletrodos, de forma que quando você tiver, por exemplo, pela absorção de luz, você conseguir promover um elétron para a banda de condução, você consiga, então, depois coletar esse elétron em um dos eletrodos. Se você deixar um material muito grosso, esse campo vai ficar muito baixo e ele vai acabar, esse elétron, mesmo que promovido para a banda de condução, depois ele vai ficar, ele vai se recombinar e você não vai ter a geração, por exemplo, da corrente elétrica. E isso funciona também para os LEDs e isso funciona para vários dispositivos que a gente tem baseados, por exemplo, em materiais poliméricos semicondutores, onde a situação dele ser amorfo acaba trazendo uma mobilidade muito baixa. Um material cristalino, como o caso, por exemplo, do silício, né? Se for monocristalino, então ele é muito organizado, você acaba tendo uma mobilidade para o elétron bastante grande. Aqui é um pouco do que eu contei, né? Se você tem um material muito grosso, você vai absorver luz também, aonde não é interessante, e esse elétron vai recombinar. E a região ativa, ela acaba sendo muito estreita, né? Muito fina, muito perto do eletrodo. Então, essas também são situações que fazem parte do dia a dia para quem trabalha com eletrônica orgânica. A grande coisa da eletrônica orgânica é que você pode trabalhar em bicamadas separadas, né, os materiais, ou você pode misturar. Então, na tua tinta de polímero, lá você mistura 2 tipos de polímero semicondutor, ou 2 tipos de molécula, ou até 3, né, em das ternárias, e você, através dessa nanoestrutura que você forma nesse teu material, você pode ter propriedades diferentes. Então, é uma infinidade de propriedades que você pode tirar desses filmes que são feitos em cima dos eletrodos e que você pode trabalhar para melhor resolver o problema que você está interessado em resolver. Outra propriedade que é bastante interessante é que quando você tem aí essa mistura de materiais, você pode transferir, não, por exemplo, a carga, né? Você pode absorver com um material, transferir a energia, né, para um outro material, e aí liberar esse elétron mais à frente ou numa outra situação de morfologia. Então, são inúmeras técnicas de oportunidades que a pessoa tem quando trabalha com esses materiais, de fazer o design correto ou a mistura correta desses materiais para obter ou maior transporte de carga, ou maior absorção de luz, ou maior fotoluminescência. Aí vai depender do que a pessoa vai precisar, né, do dispositivo. Então, essa eletrônica, a maneira como ela é feita hoje, ou sempre o objetivo final, é que consiga ser colocado numa impressora de rolo para rolo e que você consiga, então, fazer todas as impressões, né, de camadas com uma técnica que a gente chama de slot die, que nada mais é do que um reservatório com uma pequena fenda e você consegue controlar a espessura com muita precisão. Então, se você precisa de 100 nanômetros de espessura, você vai conseguir 100 nanômetros de espessura por quilômetros a fio, né, desse desenrolar do
do rolo de PET ali na tua impressora. Então, por exemplo, aqui, né, essa slot die, você tem essa câmarazinha onde você coloca a tua tinta e forma um menisco aqui, e aí o teu substrato, a hora que ele encosta nesse menisco e você começa a transitar com o seu substrato na frente dessa fenda, né, da sua câmara aqui, você ao mesmo tempo já começa a secar e a imprimir, então, a tinta. E aí essa tinta aqui, ela pode ser nanoestruturada, ela pode ser solventes orgânicos, pode ser inclusive água. A tipo de impressão que a gente obtém no final é algo assim. Depende de várias configurações, né? No laboratório do Dini a gente teve um projeto Copel, que é um projeto com a empresa de energia aqui do Paraná, e é onde o laboratório Dini então conseguiu adquirir uma impressora que é dessa empresa FOM Technologies. É uma impressora bastante versátil, ela faz impressões do tamanho de uma folha A3, e são vários tipos de cabeça de impressão que a gente pode acoplar. E aí ela tem aquecimento do substrato, você muda a velocidade, você muda a pressão com que a tinta pode sair pela fenda. São várias situações que você pode modificar nessa impressora. Então, ela é muito boa para um laboratório, porque o que a gente aprender aqui com essa impressora, depois a gente pode colocar numa impressora industrial, porque a cabeça de impressão é igual. Então, a receita que tira aqui no laboratório, a gente depois pode transferir ela para a indústria. Coisa que, se a gente está no spin coating, então, o spin coating é uma técnica que você pinga a solução num substrato que está em rotação, e você também tem uma maneira de depositar esse filme de maneira bem homogênea, porém, ela não é industrial. Então, você tem que fazer amostra por amostra nessa técnica de spin coating. E como a maneira como você faz a deposição do filme fino no spinner, né, é diferente do slot die. Quando você tem um dispositivo feito por centrifugação de solução e você quer as mesmas propriedades elétricas no filme do slot die, muitas vezes você vai demorar 1 ou 2 anos para você obter o mesmo tipo, até você conseguir a mesma espessura e a mesma configuração da morfologia na escala nanométrica, nessas duas condições, numa condição de aceleração, né, e numa outra condição de simplesmente a deposição do filme. Então, essa foi a ideia, né, do laboratório, adquirir uma impressora desse tipo para desenvolver, né, os trabalhos. Eu vou falar um pouquinho, basicamente, dos trabalhos que a gente faz aqui. Mistura de materiais com solvente comum e uma técnica de mini-emulsão. Eu vou ficar nessas duas técnicas, né? Então, o Dini fez 17 anos ano passado, esse ano, 2022, agora a gente vai fazer 18 anos, vamos para a maioridade, em maio de 2022. Vamos chegar aos 18. Então, vou falar um pouquinho sobre os eletrodos. Tem um trabalho que a gente tem feito, que é usando aquele polímero PIDOT. Ele é um polímero que ele conduz eletricidade e ele é comercial. E a gente queria saber o que aconteceria se a gente colocasse um material bidimensional de carbono, que é o óxido de grafeno, que tem essa morfologia aqui, né, os flocos de grafeno, misturado nesse polímero. Então, aqui está, por exemplo, aqui está o grafeno oxidado sozinho, em água, aqui com 1% em volume de PIDOT, 5% de PIDOT e 10% em volume de PIDOT. Então, a cor, né, da tinta vai ficando um pouquinho mais escura, porque o PIDOT é azul escuro, né, se ele tiver só ele, né. E aí a gente fez vários estudos, né? Esse estudo foi feito antes da impressora chegar, foi feito aqui era simplesmente por gotejamento de solução, né? Em cima de um
um pedaço de lâmina de vidro ou plástico, né? Isso é indiferente aqui nesse caso. Então, quando você tem o GO sozinho, com 1% de PIDOT, 5%, 10%, ele vai ficando mais escuro, exatamente por causa daquilo que eu falei. E a morfologia nanométrica também varia, dá para ver, né, as folhas de grafeno aqui no PIDOT. E no caso, esse aqui é o PIDOT sozinho, né? Bom, a gente percebeu que o PIDOT com óxido de grafeno, ele mantém a resistência elétrica dele e até diminui, depois de 1000 ciclos de dobrar e desdobrar uma folhinha como essa aqui, deixando ela reta e depois dobrando, reta e dobrando. Então, a gente percebeu que mecanicamente é bastante interessante misturar óxido de grafeno no PIDOT. O PIDOT sozinho, por exemplo, ele vai aumentando a resistência elétrica. Você começa a ter microfraturas no filme e ele aumenta a resistência. E no caso do PIDOT com GO, que é o óxido de grafeno, a gente acaba chamando de GO, né? Ele, inclusive, diminui. Então, você até melhora a tua propriedade elétrica, né? Depois de tantos ciclos. E a gente usou, então, o óxido de grafeno misturado com o PIDOT para fazer dispositivos de células solares, né? A gente faz em tamanho reduzido todas as amostras, e aí a amostra é feita, então, com, por exemplo, nesse caso aqui, era uma bicamada de um polímero semicondutor com C60, que é um fulereno, né? É a forma 3D do carbono, né? E aí o anodo, então, era o PIDOT ou o PIDOT misturado com grafeno. E aí a gente percebeu que aos 5% a célula ficava mais eficiente e o eletrodo tinha uma resistência elétrica bem menor. E aí a gente foi estudar isso mais a fundo e percebeu que, de fato, o óxido de grafeno, ele organiza o PIDOT. E aí, estudando por espectroscopia, a gente também observou que o PIDOT ele fica, então, muito organizado em cima das folhas de grafeno, e o PSS, que é um dopante usado para tornar o PIDOT estável numa solução com água, ele sobe para a superfície. E com isso, as propriedades elétricas do bulk do material ficam muito melhor. Então, aqui nesse experimento, a gente pegou uma lâmina com PIDOT e GO, e aí então tirou o PSS de cima. E aí o que a gente percebeu foi que o PIDOT sozinho, por exemplo, ele tem a resistividade de 0,36 ohm por centímetro. O GO é 40 ohms, quer dizer, ele é um isolante, 40 ohms por centímetro. E se a gente misturar esse isolante no condutor, a gente baixa a resistência elétrica em uma ordem de grandeza. E se agora a gente limpar o PSS de cima, a gente baixa em mais uma. Então, a gente fez um experimento pegando uma lâmina, dividindo em duas. Uma das lâminas a gente depositou o PIDOT com o PIDOT PSS, né, como vem de fábrica, com o GO, 5% de PIDOT junto com o GO, colocou numa lâmina, cortou ela pela metade. Uma das lâminas a gente não fez nada, olhou aqui no microscópio óptico, né, por reflexão. A gente verificou que o filme é homogêneo, contínuo. A outra a gente pegou, fez lavou, né, a parte do PSS, né, da superfície, mergulhou em etileno glicol, né, para limpar esse PSS, e depois mergulhou em água para limpar o etileno glicol. E aí a gente percebeu que quando a gente lava essa lâmina, o PSS fica na água. A gente fez a absorção de uma quantidade de água que ficou da lavagem e percebeu que o PSS estava lá. Então, o filme ele acaba ficando mais transparente e mais condutor em duas ordens de grandeza se você sair do PIDOT sozinho sem óxido de grafeno. Então, o óxido de grafeno, além dele
melhorar a condutividade, ele ainda torna o material ainda mais transparente. Então, isso tem sido bastante estudado e verificado. A gente percebeu que não mudou a maneira como a condutividade se dá, né? Como o transporte se dá nesse material. É um transporte de um polímero condutor. Mas os polímeros eles estão organizados e muito mais próximos, de tal maneira que o elétron, então, tem mais possibilidades de transitar. A outra situação é que ele fica hidrofóbico, né? Porque o PSS é hidrofílico, então quando você tira o PSS de cima da superfície, acaba sendo hidrofóbico, o que também é interessante para um eletrodo, principalmente de células solares. Aqui um pouquinho mais da morfologia, né, no microscópio de transmissão, mostrando que também teve uma modificação morfológica, né, induzida, né, por essa lavagem com etileno glicol das folhas de grafeno e de pidote. A gente percebeu, então, que realmente foi o PSS, né, que saiu da superfície, quando você olha com o ângulo, né. Um pequeno modelo é aquilo que eu falei um pouco, que é o pidote, ele acaba sendo organizado, né, devido à presença do GO, e o PSS vai para a superfície. E isso acaba trazendo uma morfologia ótima para o transporte de carga. Esse trabalho, né, ele acabou sendo um trabalho que foi destaque na Sociedade Brasileira de Pesquisas em Materiais, a SBPMAT, no ano de 2020. A temática ali era eletrodos flexíveis e baratos para células solares orgânicas. E aqui um pouco da síntese que a gente tem feito do PIDOT, já sem o PSS, sem nada, no próprio laboratório, e a gente, então, fazendo essa síntese fazendo a deposição do filme, seja por spin coating, seja por dropcast, ou ainda usando um aerógrafo. Então, o tipo de filmes daí que a gente consegue, a síntese, né, a tinta do material que a gente conseguiu é essa aqui, dessa foto. Aqui é o espectro de absorção do PIDOT. Ele é feito em água, né, essa tinta. E aí aqui são os filmes, né, o tipo de filme que a gente obteve usando o aerógrafo. Né. A ideia é que a gente também consegue colocar essa tinta diretamente na impressora. Esse trabalho também foi publicado em 2021. Um outro trabalho é usando, agora, em vez de usar PET, né, como substrato, usar, por exemplo, a nanocelulose. Então, aqui é o tipo de substratos aqui que a gente tem feito, substratos plásticos. E aí é onde a gente coloca agora esse filme condutor usando do aerógrafo sobre esses substratos celulósicos. Né? Temos trabalhado bastante com isso. A ideia é tornar os substratos renováveis, né? Possivelmente para situações onde a gente precisa de adesivos e que eles possam ser facilmente degradados depois. Sensores, né? Nós então temos sensores. Sensor é aquilo que a gente consegue medir uma resposta devido a uma modificação, por exemplo, do gás no ambiente. Os sensores, então, eles, por exemplo, aqui se a gente fica monitorando a resistência, você tem uma resistência quando ele está ao ar e ao nitrogênio, por exemplo, o gás nitrogênio, e uma outra resistência quando ele está em relação ao vapor que você queira medir. Por exemplo, metanol, etanol, amônia, né? Enfim. Os eletrodos eles são fabricados em cima de... Os sensores, né, eles são fabricados em cima de eletrodos interdigitados, onde você mede, então, a resistência elétrica entre eles. Um primeiro sensor que nós fizemos no laboratório faz agora uns anos, mas a carta de patente dele saiu ano passado, que era um sensor usando o PIDOT, PSS, para etanol e metanol. E gasolina também.
Por exemplo, então, nesses sensores de etanol e metanol, eles podem ser feitos em substratos flexíveis, né, esses eletrodos metálicos, e aí depois colocando a camada ativa, né, que é o PIDOT com GO, a gente percebeu que também tem uma morfologia ótima, que envolve o GO e o PIDOT PSS, e essa morfologia ótima é onde a gente consegue ter, por exemplo, a melhor resposta ao metanol e etanol. Então, aqui você tem o PIDOT sozinho e o PIDOT 10% em óxido de grafeno. E aí ele vai te dando uma resposta diferente até que a morfologia seja aquela morfologia ótima, né? Nesse caso aqui, a gente tem aqui 3%, mas a maneira uma é em volume, outra em massa, e a morfologia é muito parecida nesse caso. É a morfologia 50% de um do outro. Então, aqui é um exemplo, né, de quando você tem uma nanoestruturação, uma segunda nanoestruturação para esse material, onde a gente sai de uma resposta de 15% de variação na resistência elétrica para 45% da variação da resistência, né, quando a gente tem uma nanoestruturação maior. Esse é uma segunda patente que nós depositamos dessa mesma temática, né, etanol, metanol, gases de combustíveis, né, em 2020. Então, essa aí está em processo de avaliação. Aqui também um outro gráfico, né, mostrando a evolução quando você aumenta a quantidade de concentração de gás, né, ou do vapor, né, no ambiente, o que acontece com o sensor, né, ele acompanha. Bom, então esses sensores, eles podem ser feitos daí na impressora, nessa impressora da FOM, essa aqui é e aqui ele sendo impresso na impressora, né? Então, você pode ter filmes bem finos, que fica semi-transparente, ou filmes mais grossos, né? Depende do teu objetivo. Aqui eu queria dar mais um exemplo sobre sensores, que é um biosensor óptico, onde você tem um polímero, e a gente utilizou esse polímero F8E2, que é um polímero semicondutor, para detecção de anticorpo de COVID. Então, aqui na bioquímica, eles desenvolveram uma nanopartícula e ela é sintetizada no laboratório e ela tem a proteína, como se fosse a proteína spike do vírus. E aí, se você tem o anticorpo, ele conecta, né, nessa proteína. Quando você tem essa conexão, você modifica o espectro de fotoluminescência do polímero F8T2. Então, não são todos os polímeros fotoluminescentes que têm essa propriedade específica com o COVID, né? Esse foi um polímero que a gente percebeu. Então, esse aqui é o trabalho da Mayara, feita exatamente na pandemia, onde a gente, além de trabalhar com materiais de laboratório padrão, né, para fazer as nossas simulações, né, a gente também trabalhou com soro humano, né, que positivo e negativo, e conseguimos detectar quando ele estava, né, com anticorpo e quando não estava. Também a gente depositou daí uma patente em 2020 e está sendo avaliado. Camadas ativas, né? Então, aqui a grande preocupação aqui era fazer os materiais. Se você pensa em impressoras, né, e grandes áreas, a gente não pode ficar à mercê de usar solventes clorados, né, que são cancerígenos, de clorobenzeno, cloroformo e tal. Então, aqui é um trabalho aonde foi usado um solvente não clorado, né, que é um aditivo alimentício, que é o anisol. E foi percebido que, misturando, por exemplo, dois semicondutores, né, o P7TH com ETIC, eles conseguiram ser dissolvidos nesse anisol, e a eficiência é muito parecida, tanto com o de clorobenzeno como com o que a gente chama de solvente verde.
Então, foi um passo enorme ali, né, em 2018, onde a gente conseguiu mostrar que pode, né, usar solventes verdes para substituir, né, esses solventes clorados, o que era impensado uns anos atrás, né, 10 anos atrás. Também percebeu-se que se você fizer a evolução, né, da estabilidade desses dispositivos, o dissolvente verde, inclusive, é mais estável do que o com o de clorobenzeno. Então, esse trabalho também foi destaque no SBPMAT, junto com o professor Marlos, e o trabalho da Luana, do Leandro, do Maiara, sobre aí um modelo teórico explicando como que é a transferência, né, de cargas entre o polímero e o ETIC, qual que é o mecanismo, né, de funcionamento desses materiais, publicado em 2020. Polímeros em menos solvente, daí, no caso, mistura-se 2 polímeros para você primeiro ter uma transferência de energia de um polímero para outro, e aí você tem o centro de reação e a liberação do elétron. Isso também é uma estratégia bastante usada para aumentar a eficiência e aumentar a quantidade de comprimentos de onda que você consegue absorver, né, do Sol. Então, você tem vários materiais com gaps de energia diferente e você consegue, então, fazer essa melhoria, né, da eficiência com misturas de materiais. O laboratório tem trabalhado bastante com isso. Também foi desenvolvida uma câmara para fazer o teste de estabilidade desses materiais, né, tanto com luz, temperatura e diferentes gases, né? Então, você consegue ver, por exemplo, nesse caso, que quando mistura os 2 polímeros, o PCIF-DBT com MD-MOPV, ele acaba ficando mais estável do que quando você tem o PCIF sozinho, por exemplo. Então, você consegue ter morfologias adequadas para proteção desses materiais contra a água, umidade e luz, né? Aqui ainda um outro exemplo de PCIF misturado com uma molécula, também fazendo uso dessa transferência de energia entre um material e outro para melhoria de eficiência. A minimulsão, a grande ideia aqui é que a gente conseguisse sempre fazer as nossas tintas à base de água. Só que esses materiais, eles não são solúveis em água. Então, a ideia aqui é você ter um material solúvel num solvente orgânico, e aí você mistura esse solvente orgânico em água e surfactante, que é uma molécula, né, desse estilo aqui, por exemplo, existem vários tipos dela. E aí você põe para sonicar. E aí no ultrassom, esse solvente orgânico, ele fica envolto com água através dessas micelas, assim, com surfactante. E se você sonicar por um tempo grande, essas nanopartículas, essas partículas, elas são maiores, elas vão diminuindo e elas se tornam nanopartículas. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu mostrar, por exemplo, que se você tem 2 materiais e você faz essa técnica de mini-emulsão, você obriga que esses 2 materiais fiquem juntos numa nanoestrutura que seja útil para uma célula solar. Então, você, inclusive, melhora a morfologia para a eficiência da célula solar, por exemplo, nesse caso aqui, com separação de fases, e nesse caso aqui, dentro das células, das nanopartículas, né, em tamanho muito reduzido. E aí a eficiência, então, sai de 0,4 para 2,6, por exemplo. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo há vários anos, ó, desde 2015 foi a primeira vez que a gente fez isso. Aqui, né, um pouco desse exemplo das nanopartículas em água, né, e os tipos de nanopartículas que a gente obtém. A gente substituiu o surfactante por óxido de grafeno e fizemos vários experimentos. Que tipo de nanopartícula a gente obteria se a gente tivesse esses materiais, né?
Então, o que a gente obteve foi esse tipo de morfologia variada, dependendo daí do pH, do tempo de somicação, da quantidade, né, de material um em relação ao outro, mas basicamente são nanopartículas de 50, 100 nanômetros, 50 nanômetros, que a gente tem de possibilidades e vários tipos de morfologia. Pode ser que cada morfologia dessa seja útil para uma determinada aplicação. Um trabalho muito bonito esse, de 2019. Aqui aí nós fizemos células solares que inclusive funcionaram usando as nanopartículas de polímero semicondutor e óxido de grafeno como surfactante. Bom, então lembrando, a ideia é ter essas tintas semicondutoras e que a gente possa colocar na impressora, né? E possa, então, imprimir esses filmes de maneira muito controlada. Um pouquinho de física aplicada, né? Se vocês estivessem aqui no laboratório, daria para visitar várias situações que a gente tem feito, né? Uma delas por exemplo, testes dessas OPVs em lugares diferentes, as OPVs que são feitas na Sanil. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui, junto com o Departamento de Arquitetura, estudando a substituição, por exemplo, do insulfilme num prédio, né, numa sala corporativa, pela um OPV. Então, essa moça que estava aqui, ela fez uma maquete e ela substituiu a janela, né, dessa sala corporativa com uma folha de OPV. E aí, olhando dentro, você pode ver que a maquete dela tem como se fosse a janela inteira da sala comercial com insulfilme, nesse caso, uma OPV. E estudou a iluminação, né, como que seria, porque a grande situação é que os prédios, a gente gostaria de ter iluminação natural, mas a gente tem o problema do ofuscamento. Então, acabam fazendo os prédios com muito vidro e depois acaba tendo que colocar persianas, cortinas, porque as pessoas não conseguem trabalhar dentro devido ao ofuscamento. Então, seria uma maneira de conciliar, né, um prédio sustentável com a geração de energia nas janelas. E aí a gente fez um experimento nosso aqui, que também é financiado por esse projeto junto à Copel, que era a instalação das janelas do prédio de Ciências Exatas com as células de OPV da Sanil, aqui é o dia que chegou, né, essas células, e também na parte de cima aqui da laje, né, do prédio, uma região aqui onde a gente também colocou as células solares, só que aqui, nesse caso, em cima de um suporte. Então, aqui são as fotos, né, da instalação, tanto da parte da laje como da parte das janelas. Aqui um pouco das respostas, né? Então, a insolação durante um dia, era um dia de sol, muito bonito, e a energia que foi gerada, né, nesse dia. E aqui a gente daí acompanha com a estação, né, meteorológica de Curitiba e como que como existe essa resposta, né, dependendo, que nem aqui é 9,3 horas de sol por dia, depois no inverno já é 6 horas, então foi feito todo um trabalho, né, uma tese, uma dissertação de mestrado que foi gerada a partir disso. Aqui é o seminário da Copel, né, onde o grupo teve todo presente lá para apresentar os seus trabalhos. E aqui uma outra parte da física aplicada, né, que o grupo participa, que uma maneira, né, de vender esse trabalho é que o prédio histórico da universidade, ele é cartão postal da nossa cidade aqui de Curitiba. E as estações tubo, que é a estação de ônibus, né, um ponto de ônibus, também também é usado como cartão postal. Então, quando dois cartões postais de Curitiba se encontram, né, o que acontece? Então, a gente
a Ana Tempesta, né, que terminou o doutorado agora em 2021, ela propôs, puxa, vamos colocar as células solares na estação tubo, porque a estação tubo, ela demanda energia, porque tem a iluminação interna, abertura de portas, tem o elevador, né, para as pessoas, os cadeirantes, tem as próprias catracas, né. Então, aqui está, por exemplo, uma estação tubo, né, aqui da Praça do Japão, não, aqui do Jardim Botânico. E aí a proposta foi colocar, então, as células solares na parte superior aqui da estação tubo, e de fora você nem percebe que tem alguma coisa, né, uma célula solar em cima do tubo, então você não pode modificar. Esse projeto é um projeto arquitetônico, né, e você não pode mudar a arquitetura da estação tubo se você quiser incluir alguma coisa. Então você pode adesivar, como aqui, nesse caso, mas você não pode colocar, por exemplo, uma célula solar, um painel solar, por exemplo, de silício aqui em cima, né? Algo assim que vá descaracterizar a estação tubo. Então, a gente fez um acordo com a prefeitura, e a prefeitura doou uma estação tubo, ela só pode ser carregada à noite, né? Então, ela foi carregada de madrugada. Esse aqui era um dia, devia ser 1 da manhã, quando ela chegou. Nós estávamos todos lá esperando, né? O grupo estava no Centro Politécnico esperando a estação tubo chegar. Tem umas sapatas de concreto aqui para ela poder ficar, então ela acabou ficando num lugar onde antigamente tinha já uma estação tubo. E aí a gente, então, recebeu de doação da Sanil e da J. Chebli as células solares para a gente adesivar, e a gente fez todo, o Dini foi responsável por toda a parte elétrica da estação, né? O Dr. Luiz Mariano que fez, né, esse projeto. E aí a gente, então, fez e começou a fazer as medidas. Então, aqui foi o dia que as células elas foram adesivadas na estação tubo, e elas tiveram que ficar cobertas até a gente terminar de fazer a parte elétrica, né? Então, aqui é como a estação ficou depois. Então, ela ganhou as células solares na parte superior, e aqui a gente observa que parece um enfeite, né? Não parece, de fato, algo que está gerando energia, né, para essa estação tubo. Em dezembro de 2021, nós aprovamos com a prefeitura agora um projeto onde a universidade vai ficar responsável pela instalação de 2 estações tubo agora na cidade de Curitiba, para fazer os testes, né? Nós vamos testar uma célula solar feita por uma empresa francesa, célula solar feita pela empresa brasileira, e vamos monitorar essas 2 estações tubo pelo prazo de 12 meses, e aí avaliar, né, e validar como que vai ser essa interação também da população com essas células. Vai ter um pouco de trabalho de divulgação científica, né, de explicar o funcionamento dessas células, a diferença dessas células para as células convencionais. Então, vai ser um trabalho muito bonito que a gente vai tocar agora com a prefeitura, agora no ano 2022. Aqui um pouco do projeto, aqui um pouco das curvas, né, por V, de todas elas. Então, são 14 conjuntos, né, duplicados, então são várias, são muitas células, né, que esse tubo acabou recebendo. Vai ficar muito parecido como vai ser os tubos da cidade aqui de Curitiba. Se esse projeto, depois desses 2 tubos derem certo, aí eles vão fazer uma linha completa, leste-oeste, né, com as estações tubo aqui na cidade. Bom, tem todo um estudo também de como que a sujeira ela influencia nas respostas, né, dessas células, e como fazer a limpeza dessa superfície. Também é um trabalho que a gente tem feito, né, e é um trabalho bastante importante, principalmente quando a gente pensa nesses corredores, né, do ônibus, que tem muita poluição. Então, aqui, como que o PET, né, ele vai ficando sujo e ele vai diminuindo bastante a absorção
de luz, né, a transmitância de luz para dentro da célula solar, por exemplo, né? Então, em apenas 3 semanas, ele já baixa bastante a transmissão de luz. Então, esses tubos, eles são limpos, né, uma vez por semana, e isso vai ter que incluir a limpeza das células solares. Por isso que é importante que elas fiquem rente ao telhado, que as pessoas possam chegar lá e limpar. Bom, aqui as fotos, né, um pouco mais de perto da nossa estação tubo aqui da universidade. E esse aqui é o carregador solar, né? Ele é uma pilha verde, então ele é para carregar, são saídas USB, né? E aí nas estações tubo também vão ter esse tipo de coisa, né? Então vai ser bem interessante. A vida é dura e a gente vira e mexe, tinha que estar limpando a estação tubo, porque ela suja mesmo. Aqui é um pouco do grupo que participava de toda essa empreitada. Não devia ser tão ruim, porque está todo mundo sorrindo aqui, né? Aqui também as participações que a gente fez, porque a gente usa a estação tubo como divulgação científica, né? Então, as pessoas, então, os estudantes podem ir lá conhecer a tecnologia, falar, fazer perguntas, né? E aí, na época, era toda segunda-feira. Vamos ver como a gente vai fazer agora em 2022. Mas vai continuar. Aqui um pouco da eficiência energética, né? Então, junto desse programa da COPEL, das células solares de silício que a gente tem no nosso e que é o projeto que o DINE fez parte, né? Ele é um projeto bastante grande. Esse foi o laboratório da engenharia elétrica que foi responsável, e o nosso que era do prédio das Exatas. E os benefícios, né, da energia solar na universidade. Então, muito obrigada. Então, e quando passarem por Curitiba ou quando voltar, né, a parte presencial, por favor, venham fazer uma visita no grupo. Vocês estão convidados.